Bom dia, pessoal. Hoje, 8 de outubro de 2014. Continuando o nosso livro, dando continuação ao nosso livro Devassando o Invisível, escrito pela dona Ivone do Amaral Pereira, começando o primeiro capítulo, e o primeiro capítulo se chama Nada de Novo. Esse capítulo ela dá a própria introdução falando do argumento mundo espiritual e as organizações do mundo espiritual, já que é um tema muito combatido no próprio movimento espírita, por alguns espíritas que se atrelam à ideia que todo aquele conteúdo que traz os espíritos sobre as formações das casas, sobre as organizações sociais, são fantasias dos espíritos ou dos próprios médiuns, né? Então, ela traz nesse capítulo como logo o primeiro, né? Porque como é que ela vai tratar sobre todos os outros argumentos se ela não devassa o invisível, né? Não traz às claras essa situação. Então, próprio de começar, vocês lembram que na introdução ela diz que até citações doutrinárias eram dadas por intuições para ela pelo próprio Dr. Bezerra, Charles, Leon Denis, que foi um dos espíritos que trabalhou assim, atuante mesmo no livro Memórias dos Suicidas. A avaliação doutrinária do Memórias dos Suicidas passou pelas mãos do Leon Denis. Então a dona Ivone começa com uma citação do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 36, do livro 1º, capítulo 2º. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Hoje, quando se fala de vácuo, já existe matéria de discussão, ou provada ou não sei se cientificamente está provada, mas é a matéria obscura, a matéria escura, né, que eles estão falando aí, os estudiosos especialistas no argumento, sobre essa matéria que não é perceptível para nós, a gente não entende como é essa matéria ainda. Não vou falar do assunto próprio da matéria, porque não é da minha competência, mas já se ouve falar sobre essa matéria, que seria a matéria escura. Aqui diz a dona Ivone. Adeptos da doutrina espírita que rejeitam até hoje a versão ultimamente muito ventilada pelos espíritos desencarnados, através de obras ditadas psicograficamente, de um mundo material, invisível aos olhos carnais, mundo esse vibrátil e intenso, onde existirá em estado aperfeiçoado, ampliando até a vertigem muito do que na Terra existe. Então, pessoal, ela vai dizendo para nós que ainda existem naquela época quem combatia essas ideias. Esse livro, como a gente tinha falado nos outros estudos, ele saiu em 1963. Ela tinha publicado o Memórias dos Suicidas em 1956, apesar de o ter psicografado em 1926. Ela ficou 30 anos com esse livro engavetado, você sabe, né? Ou seja, muito antes do Nosso Lar. O Nosso Lar, ele saiu em 1944. O Voltei, que foi o que a gente acabou de estudar antes desse, que é sempre psicografia do Chico Xavier, do irmão Jacó, ele saiu em 1949. Ele saiu depois do Nosso Lar, de alguns livros da série de André Luiz, e antes do Memórias de um Suicida. Porque se ele saiu em 49 e o Memórias de um Suicida foi editado, foi publicado em 56, o Memórias Suicida saiu depois. Já existiu outros livros que ela vai dar notícia para nós. Então, existia ainda, ela fala, em 63, ainda estamos em 2014 e encontramos espíritas que também se colocam nessa posição no ano de 2014. Temos notícias sólidas desse tipo de pensamento, não é? Contrário. E já naquela época, ela se posicionou, aquilo era um posicionamento dela como médium na defesa
daqueles argumentos no quais ela mesma participou, porque ela psicografou Memória de um Suicida. Ela saiu do corpo para ver as cenas que o próprio Camilo Castelo Branco conta, o ambiente espiritual onde o Camilo Castelo Branco vivenciou, porque ela também viveu ali, num período desencarnado, ela conhece aquele ambiente. É como se ela tivesse uma experiência de carteira, né, vamos dizer assim, sobre esse tema, sobre essa situação. Ela continua para nós. Respeitamos certamente a opinião dos refratários a essa revelação, visto que se é dever de qualquer cidadão respeitar opiniões alheias. Ao espírita, com muito maior razão, assistirá ao dever de consideração à opinião do próximo, ainda quanto antagônica ao seu modo de ver e pensar. Não seria, porém, ocioso raciocinarmos sobre ensinamentos particulares aos domínios da doutrina espírita. Raciocínios que de nenhum proveito trouxerem a instrução que nos cumpre dilatar diariamente. Ao menos nos auxiliarão no aprendizado da meditação, exercitando-nos o pensamento para voos mais arrojados. Então ela diz, olha, respeito à opinião, porque o dever maior ainda do espírita, não é? Agir com indulgência, com compreensão do direito do outro. Não diz que a liberdade da gente termina quando o do outro começa? Então, dentro desse limite, mas que ela falaria sobre o assunto. Então, ao mesmo tempo, ela precisaria de ser respeitada. Nós precisamos também sermos respeitados na nossa opinião, do nosso jeito de ser, de acreditar. Então, nós percebemos que em alguns meios espíritas isso chega a ser uma agressão, de criar-se contendas. Hoje em dia nem muito mais assim no ambiente aqui do Paulo Toca, vocês sabem disso. Mas no passado, até nós mesmos aqui da sala fomos focos de perseguição das pessoas que não aceitam esse tipo de pensamento. Estas páginas, como as demais que compõem o presente volume, não são frutos do nosso raciocínio pessoal, como não são de nossas concepções doutrinárias, visto que temos o cuidado de jamais estabelecer concepções pessoais em assuntos de espiritismo. Ela era muito cautelosa, ela era muito prudente. A gente ainda dá opinião, eu acho, eu penso, né? Eu deduzo. Ela policiava muito essa coisa nela, de agir com muita coerência doutrinária, com uma prudência assim enorme, para que ela não saísse dos parâmetros doutrinários, para que ela não saísse do que a doutrina pudesse proporcionar para ela como revelação. Sempre aquela ideia da doutrina sendo o consolador prometido e tudo mais, que vocês já sabem de qual é salteado essa conversa, ela encarava isso assim com muita seriedade, até porque ela tinha pego, vamos dizer assim, essa encarnação assim com muita seriedade, levando muito a regra aquilo que foi colocado para ela como vivência reencarnatória, na aceitação de si mesma e colocando à disposição dos guias que trabalhavam com ela. Na verdade, na disposição de Deus, se fazendo levar pelaquilo que Deus queria para ela. E os espíritos benfeitores, que não era nada mais, nada menos que Dr. Bezerra de Menezes, Charles Inácio Bittencourt e tantos outros, se colocando, confiando a si mesmo nas mãos dos que eram mais sábios do que ela. Nós não nos confiamos aos professores, nós não confiamos aos nossos filhos, aos maestros, aos professores de escola, porque nós compreendemos que eles têm uma determinada competência para levá-los à evolução. Ora, é lógico que nós temos que saber separar o joio do trigo. E isso é um discernimento de uma visão crítica, mas crítica no positivo, de nós mesmos, das ideias que absorvemos e do mundo que nos circunda. Então, ela levava a sério, dentro do bom senso, aquilo que diziam os guias, porque os guias, os espíritos, homens sem corpos, tinham a coerência de dar as ideias para ela com relação doutrinária. Se ela sair do contexto doutrinário,
nós podemos avaliar que tem alguma coisa que não é enquadrado ali com o pensamento da revelação espírita. Nós percebemos hoje, atualmente, não vou nem falar do Dr. Bezerra de Menezes, que os espíritos dos quais nós nos comunicamos, dão recado para nós, têm as suas ideias pessoais, ok, tudo bem. Mas daí pegar as suas ideias por verdades, se aquelas ideias não são assim tão muito claras, não entra muito no sentido da lógica nem da fé raciocinada, nós vamos ter que ter um determinado receio, não é? Um pensamento mais assim, ó, deixa eu dar uma parada, deixa eu ver se é assim, porque espíritos são pessoas e pessoas têm opiniões, pessoas têm ideias. E elas tentam impor a nós, principalmente quando você está na boa, sem corpo físico, podendo passar a parede, tudo fica muito mais fácil. Entrar em comunhão de simpatia, espíritos simpáticos, em simpatia conosco, por causa que nós muitas vezes temos a tendência A, a tendência B, aí a situação fica bem mais fácil para que essa influência possa acontecer. É através do próprio estudo, através desse processo que estamos desenvolvendo, é que nós vamos crescendo juntos, mas crescendo individualmente, fazendo o nosso percurso, né, a nossa caminhada, para poder distinguir o que as informações que os próprios espíritos nos dão. Mas isso vai ter que ser através de base de estudo, de indagação. Por exemplo, um espírito realmente superior, ele não fica chateado se você fica indagando ele, né? Se você fica fazendo pergunta, se você fica chamando. Já a pergunta 495 do Livro dos Espíritos, uma que eu gosto muito profundamente, nos fala justamente dessa liberdade, dessa intimidade que nós podemos construir com os nossos mentores, com os espíritos guias, com os espíritos amigos. A pergunta 495, que o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve conselhos, ele vai dizer que afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que é chamado. Se há uma doutrina que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra. Não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele que os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão, nada vos separa desse amigo, a que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah, se conhecesseis melhor esta verdade! Quantas vezes elas vos ajudaria em momentos de crise? Quanto vos livraria dos espíritos maus? Mas no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer: não te aconselhei isto? Entretanto não fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos da guarda. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não pensei em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensais no futuro, procurai avançar nesta vida e vossas provações serão mais curtas.
vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem! Lançai para longe, de uma vez por todas, preconceitos e pensamentos ocultos. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai, tendes guias, segue-os. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham a uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas distante de vós. Para nós, o espaço não existe. E embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa acima das nossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai vela pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando seus conselhos são ignorados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem, sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão com o oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho do bem, da bem-aventurança e da felicidade eterna? São Luís e Santo Agostinho. É muito linda essa pergunta, né? Não canso de repetir para vocês ela. Porque é de uma riqueza de detalhes da própria doutrina aqui dentro. Nós antes falávamos que a Dona Ivone tinha uma intimidade com os guias dela. Que ela tinha uma intimidade com os espíritos protetores. Charles, que tinha sido seu pai. Dr. Bezerra também foi seu pai. Olha que vínculo íntimo maravilhoso. O do amor que a paternidade pode incluir nas nossas vidas. Um vínculo lindo, né? Então ela já tinha sido filha de Dr. Bezerra e filha de Charles. Ela tinha um vínculo com espíritos familiares e eram espíritos familiares também espíritos que estavam bem colocados, né, na descrição das ordens dos espíritos. Bem colocados. Espíritos de sabedoria, espíritos de ciência, espíritos bons que já tinham uma noção e que podiam orientá-la e estavam sempre baseados na própria lei do Evangelho, na própria lei do amor. Então tinha como distinguir as orientações. Não sei especificamente dizer a que ponto poderia ter qualquer característica mais exuberante de um espírito ou outro, mas eram espíritos que poderiam ser ouvidos, vamos dizer assim, que não quer dizer que todo espírito que se apresente como nosso guia e tudo aquilo que ele diga pra gente que a gente tem que fazer por ser espírito tem que ser ouvido. Nós temos que separar o joio do trigo, já dizia o Cristo, né? Então, se chega um espírito para você, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você tem o direito de ter uma avaliação. E não canse de fazer perguntas. Você viu a colocação de São Luís? Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Então, espíritos verdadeiramente superiores, verdadeiramente bons, eles não se estressam, não se irritam com perguntas, com suas dúvidas. Você quer saber, você quer esclarecer, logicamente, que você vai ter que ter uma postura de educação e de respeito.
Mas isso em qualquer situação da vida, né? Não só com os espíritos. Em qualquer uma que você se encontrar na sociedade, você vai ter que ter uma postura de educação, uma postura o máximo possível de humildade, de pôr-se com as pessoas, de simpatia, princípios no mínimo de educação social para viver bem. Então você imagina relacionar com os espíritos que estão te orientando. Então, através dos nossos próprios atos e pensamentos, nós vamos criando junção de amizade. Nós vamos construindo elos de amizade, né? Assim, não é aquela parábola que eu gosto muito de contar para vocês, adoro a parábola do mordomo mau. Aquela parábola lá do mordomo, do mau servo, né? Vai lá e vai angariar amigos, para construir uma sociedade espiritual em torno a nós. Isso é extremamente positivo para o nosso viver em sociedade como sociedade de espíritos, do mundo espírita. Por quê? Porque o mundo material é uma passagem, né? Assim que a gente está aqui estagiando para evoluir, nós precisamos de evolução, precisamos reencarnar, é necessário. Mas qual é a nossa verdadeira pátria? Qual é o ambiente social que realmente nós pertencemos? É o mundo espiritual. Porque se esse planeta agora desse um boom, não é? Bum, explodiu. E daí? Não tem nenhum problema. Morreriam os nossos corpos, mas os nossos espíritos seriam vivos. Porque não existe a morte para o espírito. Então, não devemos temer de fazer perguntas aos nossos espíritos protetores, a indagar deles, a querer saber, a colocar em questão o que eles dizem. Olha, meu irmão, por que isso? Eu queria entender, você quer entender. Quando nós estamos numa aula, vocês são crianças ainda, frequentam escola, quando chegar para o professor, eu não entendi, ele não explica melhor. Se o professor tem uma determinada competência de didática, ele lhe explica sem afetação, sem irritação, não é? Se ele se irrita, ele não é espírito superior. É bem óbvio isso, né? Não é que ele é muito... não se dá muito aquele trabalho que ele está fazendo, porque vai ter dúvidas, nós vamos ter dúvidas, nós vamos precisar de esclarecimentos melhores. E tem uma outra parte aqui, sempre essa pergunta, que eu gostava aqui, que eu gosto muito. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm um olhar de Deus e não podeis enganá-los. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando em milhões de léguas distante de vós. E aí aqui, completando aquilo que a própria Dona Ivone começou no nosso capítulo, que para nós o espaço não existe. Embora vivendo em outro mundo, nosso espírito conserva suas ligações com os vossos. Olha, outro mundo, ligação com os vossos. Mais claro, né? Do que isso. Então, voltando aqui para o nosso livrinho, ela continua. Certa da nossa fragilidade, renunciamos bem cedo à vaidade das opiniões próprias, para nos achegarmos aos mestres e grandes vultos da doutrina, e junto deles buscar o ensinamento seguro, aceitando igualmente o que o invisível espontaneamente nos revela, quando concorde com os ensinamentos básicos, revelações que, algumas vezes, têm contrariado mesmo as ideias que havíamos feito sobre mais de um assunto. Temos sido, portanto, tão somente um veículo transmissor das ideias e do noticiário do espaço, e mercê de Deus. Empenhamo-nos esforçadamente em ser passiva aos dedicados amigos invisíveis, ao se valerem da nossa faculdade. E, por isso mesmo, o que aqui se afigura escrito por nossa pena, mas não será do que o murmurio das vozes dos amigos espirituais que nos dirigem o cérebro, impulsionam o lápis. Depois de haverem arrebatado nosso espírito a giros instrutivos no mundo invisível, as mais das vezes.
muitas vezes ela saía do corpo para poder vivenciar determinadas situações espirituais, para poder contar depois. Ela conta N situações nessa sequência de livros, a versão invisível, recordações da mediunidade, que o próprio Dr. Bezerra de Menezes pegava ela para fazer esses passeios, uns passeios assim bem legais, para ela poder se instruir. E muitas coisas, você vê que interessante, muita coisa que para ela era difícil de compreensão pela base doutrinária dela. Então, muita coisa dava tilt nela, né? Ela vivenciava aquilo e não achava algumas respostas muito claras. Então, a doutrina espírita, o Pentateuco espírita, que não pode ser compreendido sem os seus 5 livros e todos os demais, incluindo revistas espíritas, viagem espírita, o que é o espiritismo, sem um estudo assim, muito dedicado a essa ciência, filosofia, religião, agradar todo mundo, né? Olha que legal, ciência, filosofia, religião, todo mundo fica feliz, né? Não tem como sem termos uma avaliação de conjunto, porque a doutrina espírita, ela eu não digo nem que é fácil compreensão, porque talvez fácil não seja a palavra ideal. Ela, com estudo mais profundo e com uma determinada lógica de raciocínio, ela não seja tão difícil. Porque, por exemplo, se nós nos dedicarmos à doutrina espírita limitando algum livro, tipo, tem gente, por exemplo, que tem a sua tendência a gostar muito mais do evangelho, se realiza muito mais do evangelho por ser consolador, é verdade. Outros que se limitam totalmente ao livro dos espíritos, outros à Gênese, outros ao livro dos espíritos. Na verdade, a doutrina espírita é evolutiva, é evolução ali, né? Ela cresceu. Ela começa ali com o livro dos espíritos em 57 e ela vai evoluindo livro por livro. Então vocês vão vendo que determinados pensamentos eles vão sendo mais desenvolvidos. Os próprios espíritos diziam que traziam as ideias da Kardec, as revelações devagar, né? A gente tem um estudo fechado, quer dizer, fechado, né, que você não pode participar, mas um estudo assim para as amigas nossas, o livro dos médiuns, e tinha uma resposta dessa de Erasto. Vocês podem futucar lá que vocês vão ver. A resposta de Erasto sobre o fenômeno de transporte. E aí ele vai dizer assim, vai chegar antes que acabe 2 gerações, uma coisa assim. O livro está aqui na minha mão, é melhor que eu olhe. O livro estando nas mãos fica mais fácil, né? Na segunda parte do capítulo 5, sobre o fenômeno de transporte, viu? Manifestações físicas espontâneas, perdão. A minha edição nova do Evandro Noleto de Bezerra é a página 100. Então, o Erastus vai falando sobre o fenômeno de transporte. É enorme essa mensagem, muito rica de ensinamento. Então ele diz assim, ó, não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos cercam. Por sinal, sobre esse assunto de prova, que na doutrina espírita não tem escrito nada disso, né? Que tem muita gente que tem esse tipo de argumentação sobre as cidades espirituais e tudo. Se você tiver um pouquinho de dupla vista, nem precisa, um pouco mais assim de percepção, de uma sensibilidade, sem muito preconceito, você vai ver que a gente vai achar a resposta que quer. Então, o Erasto diz assim, ó, não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos cercam. Mas antes que alguns anos tenham decorrido, antes que uma existência de homem se tenha esgotado, olha que expressão, existência de homem. A explicação destas leis e destes fenômenos vos será revelado e vereis surgir e produzir-se uma nova variedade de médios que cairão no estado cataléptico especial a serem mediunizados. Dizia Erastus, um modo cataléptico especial, olha só. A Dona Ivone tinha uma mediunidade assim bem, não é? Que ela saía do corpo para ela ver primeiro o que ia acontecer, determinados filmezinhos na cabeça dela para voltar para a psicografia. Era bem diferente, sim, o tipo de mediunidade dela, né? Ela fala muitas vezes que os livros dela não eram psicografia de fato, como pega assim, tá escrevendo. Ela primeiro ia ver lá e tudo, e ela tinha uma lembrança, assim,
ela conseguia reter as memórias, né, as lembranças dela quando voltava para o corpo, e quando chegava a fazer a psicografia, ela tinha aquele conteúdo no cérebro, né? O conteúdo lá, tinha feito o download direitinho, vamos dizer assim. E o Erasmus diz isso, olha só, que ele não era permitido para ele, por enquanto, ele fala por enquanto, porque, gente, pegar uma explicação dessa, que o livro dos médiuns, eu sou ruim de data, então data eu tenho sempre que controlar. O livro dos médiuns sai em 61. Quer dizer, o livro dos médiuns ou guia dos médiuns evocadores. Ele sai no ano de 61. Então, por enquanto, porque vocês observem que determinadas revelações eram, olha só, vocês percebem que é evolutiva? Por enquanto, então aí o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, depois vem o evangelho. Porque se atacasse diretamente com o evangelho, olha que coisa curiosa, se atacasse diretamente com o evangelho, podia cair naquela ideia que era uma religião a mais. Então, primeiro esclarecem as pessoas com perguntas generalizadas, né? Depois se fala mais detalhadamente dos fenômenos espíritas, com o livro dos médiuns, e depois aqui a carta vencedora ali, né? A carta, o ás da manga, vamos dizer assim. O Evangelho segundo o Espiritismo para moralizar a coisa, né? Literalmente. Para trazer vivo dentro da própria doutrina espírita o Cristo. O Cristo Consolador. E mais, nessa mesma comunicação do Erastus, ele diz uma coisa interessante, que era o princípio que a própria Dona Ivone tinha. Lembrai-vos, espíritas, de que assim como é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, ou seja, ninguém pode ser doido, ficar negando tudo também, né? Também não é prudente aceitá-los todos cegamente. Então, qual é? Não é o caminho do meio? Não é o caminho do equilíbrio? Não aceiteis coisa alguma às cegas, submetei cada fato a um exame minucioso, aprofundado e severo. Pois o espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que eram manifestações de transporte, viu, gente? Tá falando diretamente disso. E grandioso, nada tem que ganhar com essas pequenas manifestações que prestidigitadores hábeis podem imitar. Direi certamente que esses fenômenos são úteis para convencer incrédulos. Mas ficai sabendo, se não dispusesseis de outros meios de convicção, não contaríeis hoje a 100ª parte dos espíritas que existem. Então, a doutrina espírita não ficaria restrita só na convicção de fenômenos tangíveis, de aparição de objeto, de tangibilidade de espírito, de objeto que ficasse sobrevoando a nossa cabeça, uma mesinha que voasse, uma mesinha que batesse no chão. Não ficaria limitado ali. O espiritismo está na base da transformação moral do indivíduo. O que vale toda a comunicação mediúnica se nós não nos transformarmos, não é verdade? Se os espíritos dizem para nós, olha só, a vida continua, tá? Cuidado com aquilo que você faz, tenha atenção com a sua vida, moralize o seu comportamento, que você vai ter uma vida aqui nessa sociedade daqui muito melhor. É você aqui, ó, tantã. Ah, tô entendendo. É o meu ganhar-pão, vamos dizer assim, né? O meu trabalhar no bem para eu me manter, me alimentar das minhas energias boas, para eu viver bem. Ora, o meu viver bem não se limita somente no mundo espiritual. O meu viver bem inclui meu mundo material. Porque qual é o mundo que eu vivo agora? Eu vivo lá e cá, porque eu saio do corpo, vocês saem do corpo e vão ter uma vida paralela, não é? É aquele respiro, como diz Kardec e tal, para você lá na emancipação da alma, no momento do sono. Mas a sua vida no mundo material é o que diz de você. Então, o seu viver bem vai colher frutos depois no seu plantio no mundo espiritual, é bem verdade. Então, qual é o objetivo das comunicações com os espíritos? Se não seriam demonstrar para nós como sermos melhores para fazer essa caminhada encarnada muito melhor, que na próxima sempre melhor, na próxima sempre melhor, se é que nós não vamos estagnar. Mas como sou um otimista, eu acredito que nós estamos assim, indo para o melhor e vamos suar a camisa para que isso aconteça.
Qual seria o objetivo de todas as comunicações mediúnicas? O Céu e o Inferno, não sei se vocês conhecem, livro também de estudo, livro de avaliação. É um livro de reflexão, porque você vai vendo a vivência de cada espírito, você vai tendo respostas doutrinárias. Vocês vão ver aqui no Devassando Invisível que o que a Dona Ivone está querendo dizer está lá, né? Dentro do próprio Céu e Inferno, os espíritos que dizem espíritos infelizes, espíritos suicidas, espíritos mundos felizes, espíritos medianos, espíritos inferiores, espíritos endurecidos. Então, tem vivência pra gente? Tem material pra gente aprender? Tem. Qual é o objetivo disso tudo? Só saber o que acontece do outro lado? Qual é o nosso objetivo? É como ver a novela, ver o final da novela, o personagem A com o personagem B? Não é isso, né? Toda essa comunicação, a mediunidade em si, o Dr. Bezerra de Menezes, a Dona Ivone e tal, e é livro aqui, livro acolá, o objetivo é transformar o homem na prática, na vivência, demonstrando na prática, através de comunicações mediúnicas, que nós temos capacidade de sermos melhores e nos transformarmos. Esse é o objetivo final de tudo, porque se fosse somente para termos a curiosidade de saber como a gente quer saber o final de uma novela, seria tempo fútil. Tempo perdido, tempo parado, água estagnada. Continuando, ela diz: desde o advento da doutrina espírita, os nobres habitantes do mundo espiritual, que se têm comunicado com os homens, através de grande variedade de médiuns, afirmam ser a Terra um pálido reflexo do espaço. O livro dos médiuns de Allan Kardec, no belo capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, é fecundo em explicações que oferecem base para estudos e conclusões muito profundas quanto à vertiginosa intensidade do plano invisível. A possibilidade de realizações ali, por assim dizer, materiais, que as entidades desencarnadas sempre afirmaram e que nos últimos tempos vem confirmando com insistência e pormenores dignos de atenção. E no precioso compêndio A Gênese, também de Allan Kardec, lemos o seguinte no capítulo 14, sob o título Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografia do Pensamento. Sobre o livro dos médiuns, no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, pessoal, vão ter vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curadora. É um livro para um bom estudo, para um tratado sobre esse capítulo aqui. É um ótimo capítulo de base sobre esses detalhes. O item 126. Já dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em amplas roupagens ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em tecidos de gaze parece ser um costume geral no mundo dos espíritos, mas onde eles vão buscar esses vestuários, semelhantes em tudo aos que usavam quando vivos, com todos os acessórios que os completavam? É claro que não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais ainda se encontram sob as nossas vistas. De onde então provém os que usam no outro mundo? Esta questão era bastante intrigante, mas para muita gente não passava de simples motivo de curiosidade. Não obstante, confirmava uma importante questão de princípio, porque sua solução nos encaminhou à descoberta de uma lei geral que também encontra aplicação no nosso mundo corpóreo. Números fatos vieram complicar o assunto e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-lo. Até certo ponto, se poderia compreender a existência do traje, porque, de algum modo, pode ser considerado como fazendo parte do indivíduo. O mesmo, porém, não acontece com os objetos acessórios, como a caixa de rapé do visitante da senhora doente, por exemplo, tratada no item 116. Notemos, a propósito, que ali não se tratava de um morto, mas de um vivo, e que o referido senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé semelhante em tudo à da aparição. Onde, pois, o seu espírito havia encontrado o que tinha consigo, quando estava sentado junto ao leito da doente?
Poderíamos citar grande número de casos em que os espíritos de mortos ou de pessoas vivas apareceram com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. Veio-nos então a ideia de que possivelmente os corpos inertes do mundo material poderiam ter correspondente etéreo do mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderiam ter uma parte quintessenciada que nos escapa aos sentidos. Esta teoria não era destituída de verossimilhança, mas não explicava todos os fatos. Então Kardec bota de primeiro uma questão. Vem cá, com que roupa os vestidos se apresentam? De onde elas saem? Se as roupas não são aquelas do mundo material. Eles se apresentam com roupas, com trajes mesmo, né? Até mesmo objetos. Ele coloca uma questão que é da caixa como é que eles chamam isso aqui do rapé? A caixa de rapé, semelhante em tudo à da aparição. A caixa de rapé, o homem estava vivo. Então, ele veio visitar essa senhora, isso é um caso 116, dá uma olhadinha, né? Ele veio visitar essa senhora no leito, ela estava doente, esse senhor, e ela ouviu. Do lado da sua cama, ela estava doente, e viu esse senhor idoso, ela nem tinha intimidade com esse senhor, viu? O conhecia apenas. E o viu do lado da cama dela. E de vez em quando ele abria essa caixa de rapé e dava uma pitada no rapé. Vocês, pessoal antigo, os avós de vocês, deveriam falar sobre isso. A minha avó falava muito. Tinha um tal de um rapé assim que eles cheiravam o fumo, né? E para espirrar. Olha que coisa, diz que além de ser chique, espirrar era como se fizesse bem a saúde. E tinha essas caixinhas assim que eram muito elegantes, que esse pessoal antigo traziam com eles. Então essa senhora viu esse senhor ainda vivo, sentado do lado dela, que nem tinha uma determinada amizade, e ficou como se já estivesse velando. Por sinal, disse que ela ficou assim, e ele fez até um sinal para que ela não falasse e procurasse dormir. Então ela disse que tentava falar com ele algumas vezes, ele fazia o gesto para que ela dormisse, não deixava ela falar. Olha que coisa curiosa. E esse senhor estava vivo. Então ele dá uma teoria seguinte, que ele tinha pensado que é como se cada objeto que nós tivéssemos tivesse uma cópia fiel desse objeto no mundo espiritual. Então eu estou com esse livro dos médiuns na minha mão, tem um livro, uma cópia fiel desse livro, no qual eu, meu perispírito, vou usar. Ele diz assim, que a teoria não é de tudo ruim. Não é impossível, mas que não responde a todos os fatos. Aquilo que ele mais ficava preocupado, ficava refletindo, e como é que os outros objetos poderiam aparecer para nós? Porque os espíritos também produziam objetos e deixavam para nós, objetos feitos por eles. Por exemplo, na escrita direta, o espírito escreve e usa uma tinta de caneta que não é uma tinta de caneta material. E onde é que ele vai buscar? Né? Porque se ele materializa aquela tinta de caneta. Tem um livro de um caso italiano, de um filho que se comunicava assim com o pai, é documentado isso, né? E esse rapaz, ele mandou um recado para uma médium, para o pai, que ele olhasse num jornal antigo que estava na gaveta de tal dia, que ele ia colocar um sinal no jornal. O menino circulou de vermelho aquela notícia que interessava para ele chamar a atenção do pai. Ora, onde é que ele arrumou? Não era uma caneta, não tinha caneta, não é? É uma matéria que ele trouxe ali para escrever, uma tinta que ficou, não ficou? Porque um objeto desse, o espírito pode até fazer na sua frente, assim como diz Kardec, se esvai, desaparece, mas a tinta fica. Então significa que ela foi condensada o suficiente para virar matéria tangível. Se escreveu em cima de um jornal. E aí onde ele procura a lógica. Então até então não se tratara de senão de imagens ou aparência. Vimos perfeitamente que o perispírito pode adquirir a propriedade da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece como uma sombra. É a produção da matéria sombra persistente provada por numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, do que trataremos com minúcias em capítulo especial.
Todavia, como esse fenômeno se liga intimamente ao assunto de que agora tratamos, constituindo uma de suas mais positivas aplicações, anteciparemos a ordem que deveria aparecer. A escrita direta, ou pneumatografia, é a que se produz espontaneamente sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Basta que se tome uma folha de papel em branco, o que pode ser feito com precauções necessárias para se prevenir qualquer fraude, dobrá-lo, depositá-lo em qualquer parte numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver em condições favoráveis, dentro de algum tempo aparecerão traçados no papel, letras, sinais diversos, palavras, frases ou até dissertações. Na maioria das vezes, com uma substância escura, semelhante a grafita, ou então com lápis vermelho, aqui um lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de impressão. Eis o fato em toda sua simplicidade e cuja reprodução, embora pouco comum, não é tão rara assim, visto que há pessoas que as obtêm com grande facilidade. Se juntamente com o papel se pusesse um lápis, poderia supor que o espírito se servira dele para escrever. Desde, porém, que o papel é deixado inteiramente só, torna-se evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou essa matéria? Eis o problema, a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé a que nos referimos pouco atrás. E aí ele começa, formação espontânea de objetos tangíveis. Ele faz uma série de perguntas ao espírito São Luís. Porque ele faz as perguntas, São Luís vai respondendo e vão criando um tratado de raciocínio sobre esse argumento. Tá certo? Que eu vou deixar para que vocês façam uma pesquisa sobre o assunto e vocês dão continuação aqui no formação espontânea de objetos tangíveis. E quando formos continuar o nosso argumento, nós vamos dando uma estudadinha também, continuando a dar uma olhadinha nesse capítulo aqui. Tá certo? Para que a gente faça um estudo mais completo. Porque o que é que ela faz com o livro? Ela vai trazendo referências para sustentar a sua argumentação. E é de bom alvitre que nós que estamos estudando e buscar essas respostas para desenvolvermos nós mesmos nosso senso de estudo, né? Criar um método de estudo. E nós vamos buscar esse método de estudo com as referências dela para que a gente veja com os nossos olhos, não é? Bem como Tomé mesmo, bem como São Tomé. Na verdade, ela, a Dona Ivone, nos leva a esse tipo de esse andar da situação. Ela quer mesmo esse viés. Tanto que ela nos convida para poder dar uma estudada nesse capítulo. Nós vamos voltar sobre ele, para não ficar muito comprido hoje. Mas vamos olhar a citação dela sobre o livro A Gênesis, no capítulo 14, que é a ação dos fluidos, que é o capítulo sobre os fluidos, tá, gente? Então, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografias do pensamento. Nós vamos falar um pouquinho deles. E como nós já falamos daquele outra parte do Laboratório do Mundo Invisível, nós vamos tornar nele, nós vamos ler um pouco aqui sobre esse assunto também, que é o da Gênese. É o capítulo 14 do livro A Gênese. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Como é que a gente vai entender a atmosfera? Ora, como é a nossa atmosfera? Nós vivemos numa atmosfera onde é composta de oxigênio, de vários gases, não é? Nós respiramos essa atmosfera, nós estamos aqui. Gás carbônico, oxigênio, água e tantos outros elementos que compõem a nossa atmosfera. Nós vivemos na atmosfera. Quer ver uma analogia interessante também? O bebezinho, quando está na barriga da mãe, o líquido amniótico é como se fosse a sua atmosfera. Vocês entendem? Ele está circundado do líquido amniótico. Por sinal, ele até respira o líquido amniótico. Ele vai respirando, vai ingerindo, vai eliminando, excretando, sempre no líquido amniótico. Então, é uma analogia interessante, como se fosse a atmosfera do bebê. Então, os fluidos espirituais são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Então, vamos imaginar os espíritos que vivem nessa atmosfera de fluidos espirituais.
O elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais impressionáveis somente com a matéria tangível. Ora, nós sabemos que é uma matéria quintessenciada, vamos dizer assim, uma matéria sutil, mas sempre matéria, porque nós sabemos que a Trindade, a verdadeira Trindade universal é Deus, Espírito e matéria. Então, tudo que não é espírito é Deus, é matéria, né? O Deus é Deus sozinho ali, onipotente e tal. Vai ter o espírito é matéria, ou é matéria, o espírito é Deus, assim vai, né? Então, faz parte do fluido cósmico universal, que são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e audição do espírito. Essa matéria é uma matéria do mundo espiritual. É uma matéria sutil, né, composta de substâncias que fogem à nossa percepção, ao nosso estudo. Nós conhecemos a nossa tabela periódica lá enorme, né? Então, existem substâncias que somem na nossa percepção, porque não podemos compreender, já que são fluidos espirituais. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar, é o do som. Ora, para que eu esteja falando com vocês aqui, o ar, né, está transmitindo som. Olha que coisa curiosa. É o veículo do pensamento para os próprios espíritos. Eles emitem o pensamento e a atmosfera espiritual transporta o pensamento deles. Que coisa incrível, né? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Mas empregando o pensamento e a vontade, está em negrito, tá? E ela colocou o destaque nosso. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, se nós queremos beber um copo d'água, nós temos que nos levantar da cadeira, ir até a geladeira, abrir a mão, pegar o copo, botar água no copo, depois pegar, levantar na boca e engolir a água. É todo um processo que nós precisamos nos mover dentro da própria matéria e precisamos das nossas mãos. Precisamos do nosso corpo físico para fazer esse movimento todo. Não dá pela lei do pensamento olhar assim, copo de água, vem até mim. Não dá, né? Muitos de vocês iriam adorar isso, até mesmo com o próprio comando da televisão lá. Controle remoto da televisão, controle remoto, vem até mim. Isso no pouco, né? Para não dizer que quer mudar o canal com o próprio pensamento. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Você sabe que muita gente se baseia muito nessa coisa da palavra aparência. A caixa de rapé, eles usam a palavra aparência. Mas a aparência é uma forma de comparação. Por exemplo, se o André Luiz disse assim para nós, o Ministério da Regeneração está num palácio tal, num prédio tal, de cor tal. Ora, para poder explicar para a gente que aquilo era uma construção, ele tinha que usar uma analogia de palavra, prédio. Prédio é uma aparência de um prédio material, não é? De cor tal. Como é que a gente vai entender cor? Se a gente não souber agora, entender o que o André Luiz está dizendo com cor, se a gente não distinguir as cores. Se disser para uma pessoa que não conhece as cores porque tem problema de visão, que nunca viu as cores, dizer para ele que o prédio é azul, pintadinho de bolinha branca, fica difícil, não fica? Porque falta o sentido para ter a percepção. O entendimento, então, essa palavra aparência, é porque, sendo espíritos,
vivendo no mundo espiritual. Eles têm que ter um modo de se exprimir. E ora bem, se o mundo nosso aqui agora é um pálido reflexo do espaço, significa que o nosso mundo é a aparência do outro. Não é assim? Se o mundo fizer boom agora, explodir, nós vamos ter aquilo que nós conhecemos, relativamente falando, porque as percepções do espírito é outra,